Se você já acompanha a Urbana, você sabe que nós sempre expomos a palavra de Deus através de séries. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar dentro de uma série, melhor dizendo, dentro de uma série. A série foca no Evangelho de Marcos e o nome da série é Evangelho em Ação. Se você não estava na semana passada, o pastor Jefferson iniciou essa série e ele explicou um pouquinho para a gente quem era o autor desse evangelho, quem era Marcos. Essa pessoa muito importante para a igreja primitiva, que foi discípulo de Pedro, que foi missionário junto com Paulo e Barnabé, que foi uma pessoa importante no final da vida de Paulo. Foi uma pessoa importante para a igreja e um evangelista, o primeiro evangelho escrito. Então a gente vai olhar para esse evangelho com o intuito de entender como que a movimentação acontece, no sentido de a gente vê sim o ministério de Jesus terreno como algo em ação, é movimento, tem um senso de urgência e um senso em avidez por salvar o perdido. Jesus é ávido, ele é ágil, ele caminha. Quando você vê o Evangelho de Marcos, você sempre vê um Jesus que está numa hora numa cidade, nos versículos seguintes já está em outra cidade, falando com uma pessoa, logo depois está falando com outra, curando pessoas, expulsando demônios, pregando o evangelho, fazendo um monte de coisa, é tudo muito rápido no evangelho de Marcos. E isso nos traz um paralelo com a nossa própria vida. A gente também está sempre correndo, mas muitas vezes a gente está correndo sem transformação, sem uma coisa significativa. A gente corre em busca do quê? A gente corre por quê? O evangelho de Marcos nos mostra um evangelho que tem movimentação, o ministério de Jesus que tem movimentação, mas uma movimentação que traz significado, que traz transformação. O tema de hoje é... Olha, quase esqueci. O tema de hoje é chamado. Semana passada o tema foi dança e nós vimos que no começo desse evangelho, Deus nos chama para participar da dança do arrependimento, uma dança de participar e se relacionar com o próprio Senhor Jesus. E hoje a gente vai falar sobre chamado. E para isso eu convido vocês a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e nós leremos do versículo 14 até o 28. Versículo 14 diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados do barco. Versículo 21. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. E esta é a palavra de Deus. Eu quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos clamar ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez diante do Senhor, diante da Tua palavra, queremos Te pedir que o Senhor nos guie, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, porque sem isso a gente não consegue Te enxergar. Sem o Senhor movimentar e transformar a nossa vida e abrir os nossos olhos, a gente não consegue Te ver. Senhor, muda e transforma o nosso coração, usa a pregação da Tua palavra para isso. Teu Espírito Santo tem a liberdade para mudar, para alertar, para chamar mais uma vez essa noite. Cuida desse momento, Senhor, que eu possa ser fiel ao Senhor, fiel à Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo nos guie em todo esse momento. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.
Eu gosto muito de um clássico da literatura, que é chamado Os Miseráveis. Ele foi escrito por um homem chamado Victor Hugo, um escritor chamado Victor Hugo, e é, de verdade, muito bom, é incrível. Tem um filme, inclusive, um musical, não sei se você gosta de musical, mas é bem legal, um musical que retrata essa história e é linda. E é uma história que lida, assim, com a miséria humana. Os Miseráveis lida com a miséria humana. Mas quando você lê, ou assistir o filme, mas eu recomendo você ler, você vai ver que se trata de uma história envolvente, que trata de muito mais coisa. É uma história de transformação, uma história de adoção e uma história de redenção. O protagonista tem o nome de Jean Valjean. Jean Valjean é um homem que tem uma vida bem atribulada, bem complicada. Vivendo na miséria ali da França, ele vendo seus sobrinhos com fome, decide ter uma atitude bem ousada e rouba pão. Ele rouba pão para dar para os seus sobrinhos. E quando ele rouba pão, ele é preso, condenado e vive 18 anos preso numa prisão insalubre, muito complicada. Depois de 18 anos, ele é liberto. Ele não tem recurso, ele não tem nome, ele não tem lugar para morar. E naquele tempo ele tinha que apresentar um documento. E o documento ficava manchado se ele havia sido preso. No caso de Jean Valjean, ele foi preso. Então ele tinha sido manchado, nenhum lugar recebia ele, a não ser um lugar que, segundo o livro, estava com a porta sempre destrancada. Era a casa de um padre. A casa desse padre foi aberta para esse ex-prisioneiro Jean Valjean, e ele dorme naquela casa, só que aquele tempo de prisão tinha feito com que aquele homem se tornasse muito vil, muito complicado. E ele age de acordo com seus impulsos, vê aquele padre com seus talheres, com seus castiçais, come naquele lugar e de madrugada ele rouba os talheres e os castiçais de prata. Ele rouba. Sai de madrugada, a polícia pega esse homem, vê ele com talheres de prata e castiçais e leva de volta para o padre. Quando o padre vê, os policiais falam: olha, pegamos o homem que te roubou. E tudo isso é seu. Ele: não é meu. Eu dei para ele, é um presente. Nesse momento, Jean Valjean tem contato com um perdão que é transformador. E ele muda realmente. Ele passa a ser um homem novo. Ele vai embora com os castiçais, vai embora com a prata e usa aquilo para o bem. Ele é transformado. De fato, ele muda. Com o tempo, ele passa a ser um homem respeitado. Na verdade, ele muda de nome também, tá? Mas ele passa a ser um homem respeitado, passa a ter recursos, passa a crescer, passa a ter uma carreira. Em um certo momento da história, ele cresce tanto que tem uma fábrica de costura com vários funcionários. E aqui que a história começa a ter contornos mais dramáticos. Uma das suas funcionárias se chamava Fantine. Fantine era uma moça que teve um filho ilegítimo, e essa filha, na verdade, Cosette, ela vivia às custas da sua mãe, só que naquela época, e também hoje, mas naquela época muito mais evidente, ter um filho ilegítimo era muito mal visto, e ela passa a ser vítima de fofocas, vítima de maledicência, e todo mundo começa a falar mal dessa moça. Olha, Fantine, não confie nela. Fantine não é alguém para se confiar, é uma pessoa que não é respeitável, é uma pessoa desonesta. Ela tem escondido uma filha ilegítima, fruto de um romance de verão que o pai abandonou. E isso toma tamanha proporção no trabalho dela que ela é demitida. Quando ela é demitida, todo o seu recurso se vai. Ela não tem condições de cuidar de Cosette. O que ela faz? Ela confia a um casal bem duvidoso. Um casal que tem uma estalagem, vamos falar assim. Quer dizer, eles têm uma estalagem, mas esse casal é bem duvidoso e não cuida direito de Cosette. E mensalmente ou semanalmente, Fantine, trabalhando e tentando dar um jeito, mandava o dinheiro, o recurso, para que esse casal cuide de Cosette. A verdade é que ela, sem um trabalho, sem um recurso, começa a se humilhar a ponto de vender o próprio dente, vender cabelos, vender o próprio corpo. Ela se prostitui para manter Cosette. Mal sabia ela que esse casal usava esse recurso para os seus próprios bens, enquanto explorava e tratava Cosette como uma escrava. É muito triste ver essa parte do filme. Mas, no final dessa cena, Jean Valjean vai encontrar com Fantine, e ela, já adoecida, já doente, no leito de morte, pede para que Jean Valjean vá atrás de sua filha. Cuide de Cosette. Prometa para mim que você vai cuidar de Cosette. E ela falece ali na frente de Jean Valjean, e ele cumpre a sua promessa.
E aí, uma outra cena maravilhosa, ele vai atrás dessa garota. Quando ele chega perto da estalagem, quando ele chega perto de onde aquele casal morava, ele encontra Cosette. Só que ele não encontra dentro da casa, acolhida, vestida. Ele encontra ela numa floresta, pertinho dali, perto de um poço, carregando um balde pesado de água, descalça, no frio da floresta. E ele chama Cosette. Ele vai até aquele casal, paga o valor que eles querem, e era muito mais do que Fantini tinha conseguido pagar, e adota Cosette como filha. A história se desenrola e eles têm um relacionamento muito próximo, de adoção mesmo. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que essa garota jamais conseguiria chegar perto do seu Salvador. Ela nunca conseguiria chegar perto de Jean Valjean. Não tinha como sair daquela situação. Ela era vítima, sim, daquela situação. Ela não conseguia sair. Assim como nós, a gente não consegue chegar ao nosso Salvador, se Ele não chegar a nós. E é isso, esse é o meu tema. O tema do sermão é: não se pode ter um relacionamento com Jesus a menos que Ele te chame. Eu vou repetir. Não se pode ter um relacionamento com Jesus a menos que Ele te chame. Nós não conseguimos, através de estudo, através de pesquisa, através da nossa vida, através dos nossos méritos, chegar perto do nosso Senhor. Vamos ao texto. Quero que você olhe aí o versículo 14. Veja comigo. Versículo 14 do capítulo 1 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Veja, a primeira coisa desse trecho que o evangelista nos fala é que depois que João foi preso. Esse aqui não é apenas um marco temporal, mas é um contexto, é um ambiente, uma atmosfera pela qual Jesus está. Jesus está num ambiente em que João Batista, aquele que pregava o mesmo evangelho que ele, é preso. João Batista foi preso por pregar. João Batista foi preso por dizer: arrependam-se. E Jesus, nesse contexto, sabendo que João foi preso, ele vai para Galileia e prega as boas novas. E o primeiro ponto que eu queria que você guardasse é que, mesmo diante das perseguições, o evangelho não para, ele vai em direção aos perdidos. Mesmo no meio das dificuldades, mesmo Jesus sabendo que a prisão de João significava um risco a ele mesmo, uma perseguição a ele, ele vai para Galileia. Ele continua, ele prega, ele proclama o reino de Deus. Isso é muito forte para a gente, porque talvez você imagine: eu não posso ser alcançado, eu não posso ser chamado. Você não sabe, Rafael, o que eu fiz. Você não sabe quais foram os meus pecados. Você não sabe o que me trouxe até aqui. Você não sabe que eu não consigo nem orar por conta das coisas que eu fiz. Meu irmão, não tem nada que impeça o avanço do evangelho. Não tem nada na sua vida que impeça. Não é seu sobrenome, não é onde você mora, não é o seu pecado, não é aquilo que você fez. Nem sua dificuldade de entender a palavra de Deus, nada disso vai impedir o Senhor Jesus de te chamar. Não tem nada que você possa fazer para impedir. Não tem nenhuma condição que impeça, que seja maior demais, seja muito grande, que impeça o evangelho de chegar até você. Não tem nada. E isso é maravilhoso, porque ele vai até você. E nós veremos o caminho de Jesus indo até os discípulos. Vai ser muito bom, eu tenho certeza. Mas a verdade é que essa palavra evangelho, ela não era usada apenas para termos religiosos. Hoje em dia, a gente escuta evangelho e já pensa em termos religiosos. Falou de evangelho, está falando de Bíblia, está falando de evangélico, aquele que crê no evangelho. Então, esse tipo de termo nos remete diretamente à religião. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, detalhes das vidas dos imperadores, das grandes autoridades, eram chamados de evangelhos. Então, você tinha o evangelho do imperador Augusto, por exemplo. Esse evangelho da maioridade de um imperador, da ascensão ao trono, de proclamação de governo, ou então até para falar de vitórias militares. Um evangelho era uma boa notícia. A boa notícia daquele imperador. E aqui nós vemos que Jesus proclamava o evangelho de Deus. E a pergunta que se levanta é: o que é o evangelho de Deus? Tem um comentarista, Alof Paul, que ele resume, eu achei muito bom, quero trazer para vocês, como que ele traduz o que Jesus está dizendo. Ele diz assim: o que Jesus está dizendo é: chegou o tempo de Deus ser rei.
Chegou o tempo de Deus ser rei. Chegou o reino de Deus. Chegou a hora de você crer que Deus é rei. Nesse momento, Jesus proclama o evangelho. Jesus proclama que chegou a hora. É chegada a hora, o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. É isso que acontece. Jesus Cristo proclama o evangelho, mesmo sabendo que isso vai resultar em perseguição, mesmo sabendo que isso vai colocar um alvo nas costas de Jesus. E a gente acabou de sair de um período da quaresma, você sabe como a história termina. Mas o texto segue, eu quero ler com vocês o versículo 16. O versículo 16 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Galileia, então, é o palco do início do ministério público de Jesus terreno. Jesus passa a ensinar na Galileia. Galileia é uma região mais a nordeste ali da Judéia, então se você pegar Jerusalém, a Galileia é uma região mais ao norte, e à beira desse mar, não é um mar, não é água salgada, isso aqui é uma lagoa muito grande, de 7 quilômetros de água doce. E ali nessa região existiam algumas fontes termais dentro desse lago, onde vinha um monte de cardumes, e nesse momento, nessas regiões, os pescadores se aglomeravam ali para pescar. Jesus com o pé na areia, andando na praia, parece meio paradisíaco, né? Tem uns quadros de Jesus na praia andando. Mas Jesus com o pé na areia, caminhando ali na beira desse mar, encontra 2 homens. Só que ele encontra 2 homens e algo acontece. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus vê Simão e seu irmão André. Aqui nós vemos que Jesus não é o tipo de mestre que fala: olhem para mim, me admirem, vejam como eu sou maravilhoso, embora ele seja. Mas ele não olha e fala: olhem para mim, vejam a mim, vejam o que eu estou fazendo. Ele olha para as pessoas. Ele olha para Simão, ele olha para André. Daqui a pouco a gente vai ver que ele olha para Tiago, ele olha para João e ele olha para você também. Eis um Deus que vê, um Deus que olha. Não é um Deus indiferente a você, um Deus que andando no mar, Jesus andando no mar, não, desculpa, andando na areia, vê e vê de um jeito diferente. Ele não vê como alguém que passa os olhos, ele vê como alguém que enxerga o coração. Ele vê como alguém que vê perdidos. E ele vai e aborda esses homens e ele muda a vida dessas pessoas, assim como ele há de mudar e muda a minha e a sua vida. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e aí ele diz: sigam-me, sigam a mim, e eu os farei pescadores de homens. O versículo 17 diz que Jesus está dizendo: sigam-me, sigam a mim. E esse é um ponto bem importante para o chamado. O que é esse chamado de Jesus? O chamado de Jesus é um chamado a um relacionamento, é um chamado pessoal. É um chamado de sigam a mim. Às vezes a gente enxerga o cristianismo como uma série de proposições que a gente tem que entender, né? Então eu entendo o que um cristão tem que ser. O cristão tem que ir para o culto, o cristão tem que ler a Bíblia, o cristão tem que tomar ceia, tem que ser batizado, tem que ir para um pequeno grupo. Ok, sou um cristão. Não, meu irmão. Isso não te torna um cristão. Um cristão é alguém que tem um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Pode ser que você cumpra todos esses requisitos, entre aspas, aqui. Todos esses padrões. Coloca a Bíblia debaixo do braço. Sabe todos os termos evangélicos, ou sabe chamar outro de varão. Quando alguém te cumprimenta com a graça e a paz, você sabe responder. Sabe de cor alguns versículos. Vai para a igreja desde pequenininho. Canta o louvor, não precisa nem ver o data show, já sabe o cântico de cor todinho. E mesmo assim, não você é um crente. Porque Jesus não nos chama para entendermos de teologia, não que isso não seja importante. Jesus não nos chama para preenchermos alguns requisitos, não que isso não seja importante, como veremos. Mas ele nos chama para um relacionamento, para um contato direto com a pessoa de Jesus. Ele não chama, saibam tal coisa. Está aqui uma apostila para cada um dos discípulos, assim que vocês souberem tudo, me avisem. Não. Jesus vai andar com eles. Sigam a mim, caminhem comigo, vejam a mim.
Quantas vezes a gente não ora, não vive a vida cristã, preenchendo requisitos externos, sendo que a gente não tem relacionamento com Jesus Cristo? Talvez esse seja o primeiro chamado que você precise acordar essa noite. O chamado de Jesus é um chamado pessoal, é um chamado para andar com Ele, para caminhar com Ele, para aprender com Ele. Mas o chamado tem outros aspectos e eu quero olhar para eles com vocês. Veja o versículo 17, o versículo à frente. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. O chamado de Jesus é transformador. Ele muda quem a pessoa é. Ele muda o chamado. Ele muda essa pessoa que foi chamada. Esse que foi chamado por Jesus não continua o mesmo. Ele continua pescador. Veja, eu os farei pescadores de homens. Alguma coisa muda. E esses homens são transformados por Jesus. Quantas vezes a gente não vê também pessoas que se dizem cristãos, se dizem chamados, mas a vida é exatamente igual antes do chamado. Isso é impossível acontecer, meu irmão. Porque o chamado de Jesus é transformador. Caminhar com Jesus é algo que muda quem você é. Caminhar com Jesus faz você viver de uma forma diferente. Caminhar com Jesus faz com que você tenha evidências desse chamado. Evidências de abandono do pecado. Evidências de deixar as redes que seja. Veja que eles deixam as redes e seguem Jesus. Mais para frente a gente vai ver dois irmãos que deixam o próprio pai e seguem Jesus. O que você tem que deixar para seguir Jesus? Há uma transformação, meu irmão. Não é algo que não muda você, que não te toca, que não te transforma, que não te move. O chamado de Jesus é transformador. Mas às vezes, conversando com algumas pessoas, nós vemos algumas justificativas que nos chamam a atenção. As pessoas dizem: eu não quero deixar de ser quem eu sou. Eu não quero deixar de ser, eu vou deixar de ser eu se eu me transformar. A verdade, meu irmão, é que você não é quem você é perto do pecado. O pecado te fez com que a sua imagem de Deus, você enquanto imagem de Deus, fosse deformado. Você é menos quem você deveria ser ao pecar. Por se tornar um pecador, você deixa de ser quem você de fato é. Você quer saber como você é? Caminhe perto de Jesus. Caminhe perto de Deus. Caminhe dentro da palavra do Senhor. Você vai ser mais você. Você não vai deixar de ser quem você é. A gente transforma e dá desculpas para o nosso pecado, chamando de personalidade. Não, é meu jeito grosso. Não, é pecado. Não, é meu jeito ciumento. Não, isso é pecado, meu irmão. Não, é minha personalidade italiano que fala na cara. Não, você é um bruto pecador. Você precisa de arrependimento. Lembre-se do pecado, da pregação de Jesus. Arrependam-se, mudem de vida. Mudem, transformem-se, creiam no Evangelho. Mas a gente, vivendo a nossa vida, fala: é meu jeito, eu trato minha esposa assim porque é o meu jeito. Meu jeitão. Não, você precisa de arrependimento. Isso não é o seu jeito. Seu jeito é sendo santificado por Jesus Cristo. Seu jeito é sendo transformado por Jesus. Você não vai mudar a forma que você está sendo e deixar de ser a pessoa que você é. Você vai se tornar mais quem você de fato é, quando você deixa de pecar. Meu irmão, deixe de pecar. Minha irmã, deixe de pecar. Se teu marido, tua esposa, teu namorado, tua namorada, teu amigo, teu irmão tem sido transformado, dê glória a Deus. Não fale: nossa, não é mais o mesmo. Graças a Deus não é mais o mesmo. É mais que ele deveria ser. É mais que deveria ser. Quando aquele seu amigo que se entregava ao álcool deixa de se entregar, ele está sendo mais ele. Ah, mas eu perdi meu amigo da bebedeira. Graças a Deus. Mude você também. Às vezes a gente tem a visão de que a gente tem que se Jesus nos transformar, nós deixaremos de ser quem nós somos. Não, meu irmão. Você vai ser mais quem você é. Você vai ser mais você ao ser transformado por Jesus. Ao ser transformado por Jesus. O que acontece é que quando a gente caminha com Jesus, Ele vai nos transformando. E a transformação aqui é uma transformação que abençoa outras pessoas. Eu não falei isso no culto da manhã, mas isso é um fato. O fato de Pedro, André, Tiago, João serem pescadores de homens abençoa outros, não apenas a eles. Ele está ajudando, contribuindo com o que Deus faz, que é salvar perdidos. Não é algo que faz bem apenas para eles. Não é uma transformação que vai fazer ele ser um ser mais iluminado. Não. Ele abençoa o próximo, ele abençoa os outros.
A transformação não é para que ele fique mais bonitinho, mais legalzinho. É uma transformação que contribui para a obra maravilhosa de Jesus, para a obra maravilhosa de Deus, para a missão de Deus. E o texto continua, e eu quero chamar a atenção de vocês para a reação desses discípulos diante do chamado de Jesus. Veja o 17. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E o versículo 18 diz: no mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados do barco. Qual é a reação desses chamados? Qual é a reação daqueles que são chamados por Jesus? Imediatamente, se você pegar o versículo 18, ele, no mesmo instante ou imediatamente, eles o seguiram. Imediatamente eles cederam. Imediatamente eles reconheceram quem Jesus é. Imediatamente eles seguem. Eles deixam as coisas para trás e seguem a Jesus. O chamado de Jesus é irresistível. O chamado de Jesus não é algo que você escuta, analisa, coloca num papelzinho, vê os prós e contras e fala, ok, vou seguir. Não, o chamado de Jesus é irresistível. A gente vai entender melhor esse ponto. Mas muitas vezes a gente entende que evangelizar, e você já deve ter visto esse tipo de evangelismo, é você convencer a pessoa de que o evangelho é um bom negócio, de que é legal. Vem para a igreja. Você vai ser super bem acolhido, todo mundo vai te abraçar, vai falar que você é lindo ou linda, vai ter um cafezinho, você vai receber um abraço, toda a liturgia vai ser para te agradar, você vai sair muito alegre, muito contente, muito feliz, por isso você tem que se tornar um cristão. Detalhe, Deus ainda vai te dar muito dinheiro. Então, esse evangelho que vem querendo convencer não é o evangelho de Jesus. Jesus não convence os discípulos, no sentido de argumenta com eles. Ele chega para eles e diz: sigam-me. Sigam-me. Venham a mim. Sigam-me. Não é olha, vai ser interessante pra caramba, vai ser legal, tá? A gente vai ter um caminho, um processo seletivo bem legal, a gente vai ter um projeto de ascensão de carreira. Não. A ideia não é um Jesus que vem trazendo argumentos que convencem essas pessoas, não. Ele autoritariamente, de uma forma direta e profunda, diz: sigam-me. O chamado de Jesus não é recheado de argumentos de é um bom negócio, vem para cá, vai ser interessante, vai ser legal. Talvez você tenha visto, inclusive, gente falando assim, um tipo de evangelismo que não começa com arrependei-vos, mas começa com você é o centro da vontade de Deus. Ele vai fazer tudo o que você quer. Se ele permitiu você sonhar, visualizar, planejar, porque ele vai te dar. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho do reino. Esse não é boca de Deus. É boca de Satanás. Foi assim que a serpente fez com Eva, não é? Se você consegue conceber, se você tem essa vontade, é porque você pode ter. Certamente não morrereis. Come do fruto, você será como Deus. Você será como Deus. A gente vê esse tipo de evangelismo que cativa o coração. Fala, é gostoso de ouvir. Não estou falando que não é gostoso de ouvir. Assim como a voz da serpente é gostosinha de ouvir. Ela não veio feia, cheia de chifre. Ela veio para Eva trocando uma ideia, tranquilinha, sedutora. Abre os seus ouvidos, meu irmão. Muitas vezes a gente está ouvindo no YouTube, no Spotify, gente que está falando a voz do próprio diabo. Escutemos a voz do Senhor que diz: arrependam-se, arrependam-se e creiam no Evangelho. Mas Jesus, como eu disse, não é esse que convence, que vem de uma forma sedutora, convencendo esses homens. Ele ordena, ele comanda, ele fala. E como ele fala? Com autoridade. E esse é um outro ponto que está enredado nesse trecho todo. A autoridade de Jesus. Ele fala com a mesma autoridade com que a gente vê Gênesis capítulo 1. Deus não convence a criação. Ele ordena a criação. E haja luz. Luz. Ele não tenta falar, vamos fazer. Não, ele fala com autoridade.
É uma autoridade criativa, é uma autoridade transformadora, é uma autoridade do próprio rei, do próprio Senhor do universo. Quando ele fala, siga-me, você segue. Quando ele te chama pelo nome, você segue. Quando ele fala, siga-me, acabou. Não há discussão, não é um argumento. É o Senhor do universo que está falando. É o rei que está falando. Lembra o reino que está chegando? O reino chegou, chegou a hora, é o rei falando, sigam-me. Nessa hora não tem conversa, não há discussão. É o rei, você reconhece, ele comanda. O chamado de Deus é direto, imperativo, é soberano. Ele ordena, ele comanda. Com a mesma autoridade de Gênesis, ele fala. Meu irmão, o seu chamado também foi assim. Não sei se você já foi chamado, se você já ouviu esse chamado, mas quando Deus chama, é a mesma autoridade com que ele criou o universo, que ele fala do seu nome. O chamado de Jesus é irresistível porque ele é o rei soberano. E nós vamos ler quem é esse rei. Nós vamos ver quem é Jesus. E isso está descrito nessa próxima narrativa do versículo 21 ao 28. Eu quero ler com você. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: que é isso? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Aqui nós vemos uma cena, uma narrativa que é bem impactante, né? Você pode ver que Jesus vai até Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade um pouquinho mais a nordeste de onde eles estavam. Então eles sobem um pouquinho, inclusive era onde alguns desses discípulos moravam. Era bem pertinho do Mar da Galileia ali. Jesus vai até Cafarnaum e vai para uma sinagoga e começa a ensinar. É uma prerrogativa de todo o judeu chegar na sinagoga, abrir as escrituras e ler. Jesus faz isso, começa a ensinar na sinagoga. Mas quando ele ensina, algo acontece. Ele mexe em questões mais profundas. E entra ali um homem, justamente naquela hora, no versículo 23, entra um homem em processo de um espírito imundo e confronta Jesus. E grita com Jesus. E ele fala com Jesus diretamente: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. Não sei se você percebeu, mas o demônio está com a teologia em dia, tá? Certinha, bonitinha. Jesus de Nazaré reconhecendo a humanidade de Jesus. O Santo de Deus reconhecendo a divindade de Jesus. Vieste para nos destruir? Sim, ele veio para te destruir. A teologia está perfeitinha. Só que Jesus não quer o testemunho dos demônios. Jesus não quer o testemunho dos demônios. E essa forma de profissão, essa forma de confissão que o demônio faz é uma tentativa de sabotar a obra de Jesus. Porque reconhecendo quem Jesus é antes da hora, isso poderia atrapalhar. Mas Jesus, veja que interessante no versículo 25. Ele não fala assim: qual é o seu nome, demônio? Vem aqui, vamos conversar. Eu sei de onde você vem, mas fala o seu nome. Ele não faz uma entrevista. Olha aqui você não vai ter voz, mas fica assim, fica assado, deita, rola, levanta, abaixa a mão, está amarrado? Não, ele não conversa, ele não troca essa ideia, ele não evangeliza, ele não proclama. O evangelho não é para demônio, o evangelho não é voltado para quem não é a imagem de Deus. O evangelho é para a imagem de Deus, é para mim e para você. O evangelho não é para os demônios. E Jesus não conversa, não discute. Ele não fala em nome de Jesus, ele fala cale-se. Ele, com toda a autoridade que é dele, manda o demônio se calar e liberta aquele homem e fala: saia dele. Repreendeu Jesus. Esse repreender, essa palavra, é uma palavra que é usada para quando Deus repreende. Não é uma palavra usada para falar quando você briga com alguém. Quando Deus repreende, essa palavra usada. Repreendeu Jesus. Jesus não convence o demônio a sair.
Jesus não fala, olha, veja, interessante o que você falou, entendi, está certa a teologia, mas está na hora de você sair. Não, ele não reconhece absolutamente nada. Cale-se e saia. A questão, e isso é apontado pelos próprios presentes, é a autoridade de Jesus. Aquele que tem autoridade para chamar aqueles discípulos, aquele que tem autoridade para criar o universo, ele tem autoridade para expulsar o demônio, com certeza. Ele tem autoridade, só que isso espanta aqueles presentes. Todos ficaram tão abismados. Tamanha autoridade. O que é isso? É um novo ensino. E com autoridade. Vê que interessante, eles falam do novo ensino. Eles não falam do exorcismo. Eles falam novo ensino. O que Jesus faz não diminui o ensino dele. Evidencia o ensino dele. Não é o mestre que fala uma coisa e faz outra. O que ele faz evidencia o seu ensino. Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. O que está ficando claro aqui é quem é esse rei. Esse rei não é parado por demônios. Esse rei, quando ordena, os demônios obedecem. Quando esse rei ordena, tudo acontece. Quando ele fala, acontece. Quando ele te chama, você vem. Ele não conversa com o espírito imundo, não explica, apenas fala, retire-se. E nós vemos aqui os discípulos sendo chamados, o demônio sendo expulso, tudo isso, toda a criação reconhecendo quem Deus é. Qual é a autoridade daquele que fala? É o próprio Cristo, é o próprio Senhor. O Rei chegou. O Rei chegou. Muitas vezes a gente enxerga Jesus como uma opção, né? A gente enxerga que Jesus é uma das opções possíveis de crença. A gente olha e fala, posso crer nessa doutrina, eu posso crer naquela doutrina, eu posso crer nessa de Jesus. Jesus Cristo não é uma redução de uma doutrina, ele é uma pessoa que te chama para se relacionar com ele. O chamado é para um relacionamento com o Rei, com esse que tem autoridade, que tem autoridade sobre todos. Muitas vezes quando a gente vê a ideia do chamado irresistível, a gente imagina que são pessoas que olham e falam, eu quero Jesus, não quero Jesus, entendo que é isso, e beleza, ok, Jesus foi o mais convincente. Mas tem uma explicação do Augustus Nicodemos, reverendo Augustus Nicodemos, que eu gosto muito e eu queria compartilhar com vocês. Ele ilustra esse conceito do chamado eficaz, desse chamado irresistível da seguinte forma. Imagina uma multidão com vendas nos olhos, tampões nos ouvidos, em direção a um precipício. E se ninguém mexer com eles, eles vão cair no precipício. Até que Jesus pega, tira as vendas dos olhos, tira o tampão dos ouvidos e fala, para o seu caminho. Você não pode continuar assim. Muda o caminho, porque do jeito que você está indo, você vai para a perdição. Se Jesus não fizer isso, meu irmão, você não vai enxergá-lo. Você não vai vê-lo. Tem um versículo no Evangelho de João capítulo 1, versículo 18, que diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito do Pai foi quem o revelou. Você não vai encontrar Jesus nas suas pesquisas. Você não vai encontrar Deus tentando muito, buscando muito, fazendo e desfazendo, vindo para a igreja, fazendo as coisas que você quer. Você vai encontrar Jesus quando Ele te encontrar, quando Ele te chamar. Se você foi um chamado, isso muda tudo. Talvez você esteja aqui porque você foi um chamado. Talvez você esteja aqui porque você está sendo chamado. Nesse momento, se você está sendo chamado, eu não preciso te convencer. Eu não preciso usar os argumentos certos ou tocar um violão bonito no fundo, embora esteja, para que você seja convencido emocionalmente a se entregar a esse Jesus que está pedindo, por favor, para entrar no seu coraçãozinho lindo. Não. É o Rei que chama. E quando o Rei chama, não tem conversa. Você cede, você vai, você reconhece quem Ele é. Caminhando para o fim, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 28. Depois de tudo isso acontecendo, as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. O que acontece é que todo mundo começa a falar sobre quem é esse homem, quem é Jesus, quem é esse rei que transforma, que muda, que fala, que age. Quem é? É o Rei Jesus.
A maravilha de tudo isso é que as notícias não pararam de se espalhar. Até hoje elas continuam se espalhando. Até hoje o evangelho continua sendo pregado. Até hoje, longe demais da Judéia. De quantos quilômetros nós estamos longe ali da Galileia? Mas hoje você está ouvindo a palavra desse Jesus. Você está ouvindo as notícias desse Jesus. Você está escutando a voz do Rei. Até hoje. E todos os chamados, quando escutam a voz, eles proclamam também o verdadeiro evangelho. Eles passam a ser pescadores de homens. Todos os chamados devem, então, nesse caminho, na academia, na escola, no trabalho, aonde você estiver, proclamar quem é Jesus. Quem é este que o chamou? Quem é este Rei do universo? Que quando chama, não pede por favor para você ver. Ele ordena, ele comanda. E você humildemente, reconhecendo quem ele é, cede, reconhece, se submete. Nós somos chamados pelo Rei. Somos chamados para termos relacionamentos com ele. E somos chamados para proclamarmos o reino do Senhor. O reino do Senhor. A verdade, meu irmão, é que você não vai conseguir encontrar ele. Como essa garota no meio de um frio, de uma floresta que a gente falou, a Cosette, nós estamos perdidos no frio da floresta do nosso pecado. Impossíveis de alcançar Deus. Impossíveis de chamar a atenção do nosso Salvador. Impossível da gente transformar a nossa vida. Mas somos alcançados. Ele nos vê. Primeiro ele nos vê. Depois de nos ver, ele nos encontra e nos chama para perto. Meu irmão, se você hoje tem certeza e convicção do chamado, você foi alcançado pelo Rei majestoso, que te encontra nesse pecado que você está hoje, que te encontra nesse frio dessa floresta que você está hoje, sem condição de transformar seu casamento, sem condição de transformar a sua vida, sem condição de transformar quem você é. Por mais que você tente abrir mão do seu pecado, você não consegue, você continua escravo do pecado, mas ele te encontra. E ele fala para demônios, ele fala para as trevas, cale-se e saia. Cale-se. É a autoridade do Rei do Universo que diz. E ele nos encontra com a mesma autoridade com que criou o mundo, com a mesma autoridade com que chama Pedro, André, Tiago, João. Ele chama você. Ele chama a mim. O que a gente faz diante do chamado de Jesus? O que a gente faz diante do chamado do Rei? A gente se submete. A gente se dobra. A gente se entrega. A gente segue. Se você é um cristão, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não é, talvez você esteja sendo chamado hoje. E se você resiste ao chamado, talvez não seja. Talvez não seja. Meu irmão, eu te convido nessa noite a orar agradecendo pelo chamado de Jesus. Agradecendo pelo Rei Jesus. Agradecendo porque Ele tem autoridade sobre anjos, demônios, criação. Mas Ele tem autoridade também sobre o meu e o seu coração. Eu quero te convidar a orar reconhecendo a autoridade dEle. Agradecendo pela obra dEle. Porque Ele usa essa autoridade não para te fazer mal. Ele usa essa autoridade para te chamar para perto, para fazer parte da obra dEle. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua obra na cruz. Muito obrigado por ser quem o Senhor é. Muito obrigado por revelar-se a nós. Nós nunca, jamais conseguiríamos te enxergar. A não ser que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos. A não ser que o Senhor nos chame, a gente não consegue chegar perto de ti. Obrigado por nos chamar. Não tínhamos nada de interessante para o Senhor nos chamar. Não tínhamos nada que te convencesse de que éramos bons o suficiente para o Senhor nos chamar. Não tínhamos nada que justificasse isso, mas o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para perto e nós te glorificamos por isso. Obrigado pelo teu chamado. Obrigado pela tua autoridade. Obrigado porque o Senhor usa toda essa autoridade, toda essa força para nos fazer bem. O Senhor usa tudo isso para se entregar no nosso lugar, para tomar o nosso lugar, para nos adotar, para nos trazer para perto. Obrigado, Senhor, porque no meio
do frio do nosso pecado, o Senhor nos aquece e nos encontra, paga o preço do nosso pecado. E por isso nós temos paz com Deus. Obrigado pela tua revelação. Obrigado por nos chamar para perto de ti. Porque hoje podemos nos aproximar do Rei Jesus, porque Ele nos chamou. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.